Paz do Senhor, Apocalipse 21. Hoje estaremos estudando o novo céu. Na primeira parte, do versículo 1 ao 6, há uma descrição desse novo céu, desta nova terra. Depois tem a explicação de quem não herdará. E por último, uma descrição física. Foi a maneira com que João conseguiu interpretar e tentou passar para nós. A primeira parte diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Compreendemos que haverá uma restauração da terra. Quando a Bíblia diz o mar não existe, não está se referindo ao mar físico, mas na linguagem bíblica, mar significa gente, povos. Vamos compreender que o juízo final já aconteceu, já foram condenados todos aqueles que não adoraram ao Cordeiro. Aqui já foi condenado a besta, falso profeta, já foi condenado o próprio Satanás, e juntamente com ele, todos aqueles que o adoraram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Perceba que uma noiva, ela se arruma segundo a sua cultura, de várias maneiras. Dentro da cultura em que João escreveu, a noiva era colorida. A noiva se adornava com joias, com uma vestimenta muito linda. Então, toda esta preparação da noiva para seu encontro com o noivo. Aqui ele descreve a nova Jerusalém como noiva ataviada, ou seja, produzida e arrumada para encontrar-se com o noivo. 3. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus para com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aqui tem algo muito lindo, muito extraordinário. O que nós aprendemos aqui? Não haverá templo. O templo é coisa da terra. Nos reunimos em um templo para adorar a Deus. Mas, nesta restauração, neste tempo, não haverá um templo, porque a glória de Deus, ela estará entre os salvos, com os santos. A outra parte, no versículo 4. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos compreender o que é vida terrena e o que é céu. Nesta vida, nós iremos passar por dificuldades, perdas, sofrimento, sim. Por isso que ele diz: lhes enxugará do olho toda a lágrima. Ou seja, neste tempo não haverá sofrimento, não haverá luta, não haverá nenhum tipo de dor. Por quê? As primeiras coisas são passadas. O sofrimento faz parte da vida terrena, deste nível. Quando fala de salvação, nós estaremos em um outro nível. E ali o sofrimento cessou. Qual é o segredo do céu? Não existe diabo. Portanto, não existirá tormento na mente, no interior, no espírito. Não haverá as dores causadas pelo próprio pecado aqui na terra. É outro nível. Não haverá um crer pela fé. Veremos o Senhor pessoalmente. A adoração será plena.
Eu posso usar a palavra ou as palavras que eu quiser. Eu não conseguirei descrever para vocês este tempo, mas isto é o céu. Não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5. Aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei seu Deus e ele será meu filho. Vamos compreender que o céu é uma conquista. E esta conquista vai trazer paz eterna, não haverá inquietações, tribulações, dores, luto, perda, nada. É um estado de espírito absoluto, onde o Senhor reina, Satanás está preso e nós teremos alegria eterna. Porém, repito, é um lugar em que você precisa conquistar enquanto você está na terra. Os santos, os fiéis, aqueles que renunciaram o pecado com o seu prazer, aqueles que não negaram o nome de Cristo, do Cordeiro, estes estarão lá. Ora, mas nós somos pecadores? Sim, mas o céu é lugar de pecador arrependido. Vamos analisar o versículo 8. Quem ficará de fora? Primeiro, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Estes estarão onde? No lago que arde com fogo e enxofre, que é a chamada de segunda morte. Quem são os covardes? Aqueles que não conseguiram ser fiéis, não conseguiram ir até o fim. Na nossa época, que é bem fácil praticamente de servir a Cristo, ainda que haja renúncia, ainda que haja uma luta constante no interior, mas não se compara com os tempos passados ou com lugares, que na nossa época também existe uma severa perseguição. Muitas pessoas, elas até vêm a Cristo, atrás do quê? De bênção, de cura. Mas quando surge a primeira luta por causa do evangelho, elas desistem. Portanto, são os covardes, aqueles que não lutam por sua vida. São pessoas que qualquer desejo lhe domina, qualquer pecado lhe domina e ela volta às velhas práticas. São as que não suportam a perseguição. São as que não têm estrutura espiritual, porque não conseguem visualizar o que nós desfrutaremos na eternidade. Segundo, os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que nunca creem. Eles não conseguem crer. Eles vivem segundo suas vontades, suas próprias crenças, sua razão, seus pensamentos. Mas o evangelho é anunciado, o evangelho é pregado. Mas estas pessoas nunca irão crer no Senhor Jesus. Os abomináveis, aqui fala de todo tipo de perversão e pecados morais e sexuais. Assassinos, aqueles que tiram a vida do outro. E quando você olha a raiz dos problemas, está ganância, vaidade, orgulho, e ainda tentam justificar os seus atos. Lembre-se, foi Deus que criou o ser humano e não deu o direito de um ser humano tirar a vida do outro. Ainda que as pessoas pensem que não, haverá um acerto de contas. Os impuros
e feiticeiros. Os impuros também ficarão de fora, porque todas as nossas obras, elas são dirigidas, elas são motivadas por um sentimento. Aquilo que as pessoas cultivam na sua mente, no seu coração, no seu interior, elas exteriorizam de várias formas. Ficarão de fora os feiticeiros e os idólatras. Aqui fala da corrupção espiritual. Aqui fala da religião. Cada pessoa é livre para seguir a sua religião. Mas vamos compreender que no mundo espiritual, um ser está recebendo a nossa adoração. Porque no cristianismo nós somos confrontados, corrigidos e ensinados a não dividir o coração com ninguém, a não dividir a adoração. Porque no mundo espiritual, nós não estamos fazendo oferendas para que Beelzebul venha se alimentar ou receber a nossa adoração. Ela é para o Senhor Jesus, portanto, ela tem que ser pura, santa, íntegra. Estas pessoas aqui não são inocentes. Elas ouviram o evangelho e todas elas rejeitaram conscientemente. Ficarão de fora também os mentirosos. O que a Bíblia nos ensina sobre a mentira? Quem é o pai da mentira? Segundo a Escritura, Satanás, diabo. Ele mente desde o princípio. O significado do nome diabo é caluniador. Ele mente, ele difama, ele calunia. As suas mentiras estão aí no mundo, nas músicas, nas filosofias, na cultura, em muitas áreas. E muita gente segue as suas mentiras, porque elas parecem suaves. Mas o fim de todos será no lago que arde com enxofre e fogo, o que é chamado de segunda morte, onde, como falei no início, já estão ali todos os seguidores da besta e o próprio Satanás, o próprio Beelzebul, o próprio chefão, já foi lançado nesse fogo. Para ele não existe salvação. Agora aqui tem um detalhe, vamos abrir um parêntese. Essa categoria aqui, em que nós acabamos de ler, vamos lá. Covarde, incrédulo, abominável, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra, mentiroso. Essas pessoas que se encaixam nessas questões aqui, elas podem receber a salvação? Claro. Desde que elas professem Jesus como Salvador, se arrependam, não voltem à velha prática, desde que elas vivam um novo estilo de vida, regrado pela palavra do Senhor. Todo mundo consegue? Não, porque é difícil mesmo. Eu vejo as pessoas criticando cristãos, criticando o evangelho, falando de pastores. Eu te faço um convite. Venha ser um cristão autêntico e você vai conhecer o que é dor. Falando da renúncia da carne, do pecado e das vontades. Você vai conhecer o valor da renúncia. Você vai entender. Não estou falando dos cristãos que acompanham a igreja, que vêm atrás de bênção. Estou falando daqueles que dão a vida por Cristo e pelo evangelho. Não critique. Venha ser um cristão verdadeiro e você vai entender o que é ser um cristão. Quando a gente atinge a maturidade cristã, é um outro nível. Já dominamos a carne, mas até dominar a carne é um processo árduo, difícil e dolorido, porém necessário. Tem que haver essa transformação interior para que sim possamos herdar a salvação. Ah, eu não quero. Cada um segue seu destino. Eu escolhi Cristo. Vivo por ele. Até o meu último suspiro de vida, eu honrarei o seu nome. E assim como eu, tem muita gente na face da terra que tomou a mesma decisão. Antes de nós, no nosso tempo e no futuro,
muita gente ainda optará por servir a Cristo, porque já tem o reino implantado no seu coração. E como é maravilhoso ter Cristo. Eu não preciso morrer para ir para o céu. Eu já tenho as coisas celestiais impregnadas no meu ser. O céu é apenas a consequência desta comunhão que eu já tenho com o meu Senhor. A última parte, então, você pode ler depois. Ele descreve que é uma cidade quadrada, com 12 portas, fala dos fundamentos, da decoração dessa cidade. Essa cidade é linda, é gloriosa. Ele fala das pedras preciosas da sua época, em que ele conhecia. Vamos lembrar que João estava onde? Em uma ilha, isolado. O que ele tinha na sua volta? Mar, água. Aparentemente, ele não tinha nada. Mas ali João viu a glória de Deus. Eu encerro dizendo para você o seguinte: seja qual for a tua luta, a tua dificuldade, vale a pena ser fiel. Vale a pena seguir o Cordeiro até o último suspiro de vida. Vale a pena desejar o céu. Porque quando nós temos comunhão com Deus, os nossos olhos não enxergam mais somente a dor, a frustração, a perda, somente o mundo natural. Há uma cura interna. E nós passamos a olhar para a eternidade. Não de maneira sem compreender as coisas. Eu vivo uma espécie de vida aqui muito ruim, e aí eu quero ir para o céu. Não. Como eu falei antes, você já vive essa paz, você já desfruta dessa paz. E aí, posteriormente, sim, nós estaremos para sempre com o Senhor. Ali haverá gozo, alegria, riso. Ali haverá prazer, beleza. Quantas pessoas buscando a beleza nesta vida? Nós teremos um corpo glorificado. Esse corpo em que nós estamos hoje. Por que a Bíblia fala para nós fugir dos pecados? Ou sufocar, vencer o pecado no nosso interior? Porque este corpo, esta carne, ela será restituída, transformada, passará por um processo em que nós chamamos de corpo glorificado. Da mesma maneira em que Jesus teve o seu corpo. É diferente dos anjos. Os anjos são espírito. Jesus tem um corpo glorificado e eu e você teremos também. E ali haverá uma restituição plena. Céu, terra, corpo, tudo novo, tudo lindo, tudo maravilhoso. E os santos estarão lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.